Pessoal, agora nós vamos entrar num assunto que tem tudo a ver com a polaridade que nós estudamos nas duas aulas passadas, que são as interações intermoleculares. Como que uma molécula vai interagir com a outra quando elas estiverem no mesmo sistema. Então, quando a gente está falando de interações intermoleculares, a gente está falando de estado sólido e estado líquido, tá? Lembrando que lá no nono ano nós estudamos os estados físicos da matéria e no estado gasoso as moléculas estão muito distantes uma da outra, então nós não temos essas interações, só temos no estado sólido e no estado líquido, certo? Então, nas substâncias, as moléculas não vão estar sozinhas, eu vou ter um aglomerado. Quando eu tenho água, eu tenho milhões de moléculas de água ali juntas interagindo uma com as outras. E elas vão interagir de acordo com as forças ou interações intermoleculares. Essas interações também são conhecidas como forças de Van der Waals, que foi o cientista que primeiro estudou esse tipo de interação entre as moléculas, tá? Então, quanto menores forem essas interações, mais volátil vai ser a substância e menor será a sua temperatura de ebulição. O que é volátil? Vamos olhar aqui nesse exemplo, ó. Nós temos um frasco com acetona e água, mesmo volume. O que vai acontecer com o passar do tempo? A acetona evapora mais rápido do que a água. Então, a acetona é mais volátil que a água, certo? Então, de acordo com esse quadrinho, ó, quantos menores forem as interações, mais volátil. Então, quem tem a interação intermolecular mais forte, a água ou a acetona? A água, porque ela é menos volátil. E quem que vai ter maior temperatura de ebulição? Também a água, tá? Importante lembrar, quando a gente vê os estados físicos da matéria, que durante essa mudança de estado, a gente não muda a substância, né? A gente vai acontecer o quê? Vai ter o afastamento ou a aproximação dessas moléculas. Então, a gente está trabalhando somente com interações intermoleculares. Nós temos três tipos de forças intermoleculares. A primeira delas é a dipolo induzido, também conhecida como forças de London. Ela é a mais fraquinha das forças intermoleculares, tá? Elas vão aparecer sempre em moléculas apolares. Por isso que é importante a gente ter bem certinho na cabeça a polaridade das moléculas. O que é uma molécula apolar? Moléculas que têm as geometrias apolares, não sobram pares de elétrons no seu átomo central, e ou moléculas que são átomos idênticos, como a gente tem aqui o exemplo do iodo, né? Iodo ligado com o iodo, uma molécula apolar. Mas o que acontece? Essas moléculas estão lá no estado líquido, elas vão se aproximando. Quando elas se aproximam, elas são induzidas a formar um dipolo, tá? São dipolos instantâneos, então a gente tem aqui, ó, com a aproximação das moléculas de iodo, eu fico com uma densidade de carga positiva de um lado e uma densidade de carga negativa do outro. Isso vai acontecer com todas as moléculas que forem se aproximando, elas vão ser induzidas a formar esses dipolos. Esses dipolos são bem fraquinhos, tá? Elas vão interagir uma com a outra, mas elas são fracas. São as únicas interações que a gente vai encontrar nas moléculas apolares, tá? E a gente tem sempre que lembrar dessa polaridade. Na verdade, o dipolo induzido acontece em todas as moléculas, mas ela é a única que acontece nas moléculas apolares, tá? Então, você pode gravar, sempre que forem moléculas apolares, elas vão estar unidas por dipolo induzido. Lembrando que essas forças intermoleculares não são nem comparadas com a força de uma ligação química, elas são muito mais fracas. Segundo tipo é dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo, ela tem uma força intermediária, ela é característica de moléculas polares, tá? Então, como a molécula ela é polar, ó, eu tenho uma ligação formada por átomos diferentes, eu tenho já essa diferença de eletronegatividade, já tenho o par de elétrons mais deslocado para um lado da molécula, e isso vai fazendo com que elas vão se aproximando dos polos opostos. Então, esse lado que está com densidade de carga negativa é atraído
pela outra molécula para o lado que tem a densidade de carga positiva. Então, lembra, os opostos se atraem, o lado negativo vai sempre buscar o lado positivo da molécula, tá? Elas têm dipolos permanentes, então essa força de polo é mais intensa do que a dipolo induzido. Elas vão ser atraídas por forças eletrostáticas, como se fossem dois ímãs. Por último, a gente tem a ligação de hidrogênio. Ela também é um tipo de dipolo, só que ela é a mais forte de todas, tá? Ela ocorre em substâncias que vão ter átomos de hidrogênio ligados diretamente aos 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica: o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. FON, é facinho de gravar. Hidrogênio ligado a FON, eu tenho ligação de hidrogênio, tá? Como a diferença de eletronegatividade é muito grande, esses são os átomos mais eletronegativos e o hidrogênio não é tão eletronegativo assim, essas ligações são muito polarizadas. Então, sempre que a gente tiver a ligação de hidrogênio, as moléculas são muito fortemente unidas, elas são muito unidas, tá? Então, são dipolos permanentes de grande intensidade. Aqui é só para exemplificar como que isso vai acontecer dentro da molécula, dando o exemplo da molécula de água. Então, eu tenho já essa separação de cargas, aqui, ó, o orbital, que a gente sempre fala, carregando os pares de elétrons não ligantes. Então, eu tenho densidade de carga negativa, ele é mais eletronegativo, e os hidrogênios ficam positivos, tá? Quando uma molécula vai se aproximando da outra, aqui tá mostrado em tracejadinho, ó, formam essas pontes de hidrogênio. Se chamava pontes antigamente, hoje a gente fala ligação de hidrogênio mesmo, tá? Então, essa parte que tem os pares de elétrons, esses orbitais com pares de elétrons não ligantes, são negativos. Então, eles atraem a parte positiva de outra molécula de água, tá? Então, elas vão se organizando. Aqui um exemplo de como ficaria mais ou menos essa organização. Todas as partes da molécula estão unidas com outras moléculas em lados opostos. Essas forças intermoleculares, elas influenciam nas propriedades das substâncias, especialmente na solubilidade e nas temperaturas de ebulição, tá? As temperaturas vão depender do tipo de força intermolecular que vai ter entre as moléculas e também do tamanho dessas moléculas, tá? Então, quanto maior for a intensidade da interação, maior vai ser a temperatura de ebulição. Por quê? Eu tenho que romper essas ligações intermoleculares para conseguir mudar de estado físico, certo? Então, eu estou lá no sólido, minhas moléculas estão todas bem juntinhas. Eu vou aquecer para conseguir que elas passem do estado sólido para o estado líquido. Eu também vou aquecer para conseguir fazer que ela passe do estado líquido para o gasoso, um estado de maior liberdade. Então, essa energia que eu forneço, quanto mais forte for a interação entre uma molécula e outra, mais energia eu vou ter que fornecer. Então, quem sempre vai ter maior temperatura de ebulição? As substâncias que fazem ligações de hidrogênio, tá? Depois seguidas pela dipolo-dipolo e por fim a dipolo-induzido, que é a mais fraquinha de todas. Se todo mundo tem a mesmo tipo de interação, aí você vai ver o tamanho da molécula. Quanto maior a molécula, maior a temperatura de ebulição. Como assim? Ó, vamos dar uma olhada aqui, tem um exemplo, a molécula de SO2 e de CH4. Tá? Temos representadinhas aqui, ó, geometria angular e geometria tetraédrica. Quem vai ter o maior ponto de ebulição? Primeira coisa que eu tenho que saber, essas moléculas são polares ou apolares? Retoma lá, ó, CH4, o átomo de carbono tem Z igual a 6, tem 4 elétrons na sua última camada. Ele tem que fazer 4 ligações para atingir a regra do octeto. Ele está fazendo 4 ligações aqui. Ele sobrou par de elétrons livres? Não. E ele tem geometria tetraédrica, então ele é uma molécula apolar, certo? Vamos ver o SO2. O enxofre, ele tem número atômico 16
tem 6 elétrons na sua última camada, ele precisava só de 2 elétrons. Os átomos de oxigênio também precisam de 2 elétrons, então aqui ele está fazendo uma ligação dupla e aqui uma ligação coordenada. Lembra que a gente já viu quando sobra um par de elétrons livre, ele compartilha o par de elétrons todo, é uma ligação coordenada. Mas sobrou o quê? Um par de elétrons livres que eu não utilizei. Vou desenhar ele aqui. Eu não tinha 6 elétrons, eu usei 2 para fazer uma ligação dupla, 2 para fazer uma ligação coordenada e me sobrou um par de elétrons. Por isso que a geometria dela é angular e não linear. Sobrou par de elétrons, ela é polar, certo? Então, que tipo de interação molecular eu tenho em moléculas polares? Eu tenho dipolo. E em moléculas apolares, dipolo induzido. Qual que é mais forte? Dipolo. Então, quem vai ter o maior ponto de ebulição vai ser a molécula polar de SO2. É importante ter em mente o conteúdo da aula passada para conseguir entender bem essa interação intermolecular. Aqui um exemplo. Dadas as substâncias abaixo, determine o tipo de interação intermolecular entre as substâncias no estado líquido e coloque-as em ordem crescente de temperatura de ebulição. Letra A, C2H6. Lembra, sempre o carbono tem geometria tetraédrica. O carbono, quando ele está ligado somente com o hidrogênio, a diferença de eletronegatividade deles é muito pouca. Sempre que eu tenho uma molécula carbono e hidrogênio, ela vai ser uma molécula apolar. Se ela é apolar, que tipo de interação ela tem? Dipolo induzido. Na letra B, eu tenho essa molécula grande, ó, 3 átomos de carbono ligados com hidrogênio e com um oxigênio aqui no final. Oxigênio não é bastante polar? Ele não está ligado com o átomo de hidrogênio? Quando eu tenho hidrogênio ligado ao FON, eu tenho ligação de hidrogênio. A mesma coisa aqui na letra C, ó. Aumentei uma hidroxila, então eu tenho outro OH, ó. Ela vai ter 2 possibilidades de ligação de hidrogênio. E na letra D eu também só tenho átomos de carbono e hidrogênio, é uma molécula apolar, dipolo induzido. E aí ele pede para colocar em ordem crescente de temperatura de ebulição. Crescente é do menor para o maior. Qual dessas moléculas vai ter a menor temperatura de ebulição? Então, tem que lembrar, sempre é menor dipolo induzido, depois dipolo e, por fim, ligação de hidrogênio. Ah, professora, mas eu tenho 2 dipolo induzido, a letra A e a letra D. Lembra lá, ó, quando a gente tem a mesma tipo de interação intermolecular, o tamanho da molécula vai influenciar. Então, quem que é maior? Quem tem 3 átomos de carbono ou quem tem 2? Quem tem 3. Então, a letra A vai ter o menor temperatura de ebulição. E depois seguido pela letra D, porque é a outra que tem dipolo induzido. Agora eu tenho 2 moléculas que fazem ligação de hidrogênio. Quem que vai ter ligação de hidrogênio mais forte, a letra B ou a letra C? Tem que ser a letra B. Por quê, professora? Ó, a letra C, além de ser maior, a cadeia dela é maior, então a molécula maior tem uma temperatura de ebulição maior, ela tem 2 OH, 2 possibilidades de fazer ligação de hidrogênio. Então, a temperatura para romper essas ligações tem que ser bastante alta. Então, fica seguido a letra B e a maior de todas, a letra C.
Outra implicação bem importante das interações intermoleculares é a tensão superficial. As moléculas de um líquido, elas vão ser atraídas e na superfície desse líquido, elas não são atraídas de forma igual. Elas não têm moléculas em cima ou embaixo. Elas só têm moléculas embaixo, porque a parte de cima já tem o ar, né? Está sofrendo a pressão atmosférica. Então, essa desigualdade faz com que esse líquido contraia. É como se as moléculas de água que estiverem aqui na superfície, ó, elas estão todas dando as mãos para ficarem bem seguras e não serem levadas, não mudarem de estado físico. Tá? Esse fenômeno que é determinado como tensão superficial, tá? Então, especialmente em líquidos que fazem ligação de hidrogênio, como por exemplo a água, parece que tem uma película em cima da água. Se você for gotejando água num copo, você vai ver que vai ter um momento em que essa água vai passar o copo, vai formar uma camada bem arredondadinha assim em cima e não vai derrubar. Isso é a tensão superficial da água. As moléculas estão de mãozinha dada lá, não querendo perder nenhuma para o ambiente. E outra coisa é a solubilidade, que a gente já viu na aula passada, mas também está relacionado com as forças intermoleculares. Lembra, o semelhante dissolve o semelhante. Então, essa solubilidade também vai estar ligada com o tipo de força intermolecular. A água faz ligação de hidrogênio e o óleo, ele é apolar, ele é dipolo induzido. Então, eles não se misturam. Aqui a gente tem a figura do querosene, gasolina e água. Querosene é apolar, gasolina apolar, os dois são compostos só de átomos de carbono e hidrogênio, e a água, que é polar. Quando a gente mistura os três, vocês podem observar aqui na figura, ó, os dois apolares, eles se misturam e a água não se mistura, tá? Então, isso também tem a ver com as forças intermoleculares. Então, resumindo essa aula, nos estados sólidos e líquidos, as moléculas de uma substância elas vão interagir entre si devido às forças de Van der Waals ou forças intermoleculares ou interações intermoleculares. As moléculas apolares, elas são atraídas por forças de London ou dipolo induzido, que é a mais fraca de todas. As polares são atraídas entre si por dipolo, que tem uma força intermediária. E as moléculas que contêm hidrogênio ligado ao FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, elas interagem devido às ligações de hidrogênio, que é a interação molecular mais forte de todos. Quanto maior for a força de atração entre essas moléculas, maior vai ser a temperatura de ebulição. Certo? Quer ver essas forças intermoleculares na prática? Vou colocar aqui um experimento que eu fiz para vocês para mostrar como que a gente consegue ver que realmente essas interações intermoleculares, elas existem. Bem tranquilo. Agora que vocês já assistiram o vídeo, resolvam as atividades do GR8 e enviem um arquivo no fórum. Bons estudos, qualquer dúvida, é só me procurar.